Imagino que seja bem corrido. Uhum. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem já entrou, a gente vai aguardar mais alguns instantes aí para o pessoal que começou a entrar aí, para todo mundo poder acompanhar a live e logo, logo a gente inicia. Boa noite, companheirada. Boa noite, pessoal. Vi que tem bastante gente entrando aí. Logo, logo a gente já vai iniciar. Vamos lá, então. Primeiramente, eu gostaria de iniciar desejando uma boa noite a todos e todas que estão acompanhando a nossa live hoje. A gente fecha hoje, então, com chave de ouro, a nossa semana do megafone do DCE, que contou com uma semana cheia de lives, com diferentes temáticas, para a gente conseguir concluir, né, enfim, trazer para debate diversas discussões importantes, né, para a comunidade acadêmica, enfim, da sociedade, né, que a gente precisa e necessita estar discutindo e que nos envolve, né, enquanto parte da sociedade. Para hoje, então, a gente, para finalizar, então, muito bem, a gente está contando, então, com a presença da deputada federal Natália Bonavides, e eu gostaria de desejar uma boa noite para ti, Natália. Boa noite, Luiz. Boa noite, a companheirada que já está online aqui assistindo a gente, acompanhando essa live. Fiquei muito feliz com o convite, feliz de a gente ter essa oportunidade de bater esse papo. Tomara que, quando a pandemia passar, a gente organize um presencial, que eu para conhecer vocês pessoalmente, enfim. Vamos lá, Luiz. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos pela tua disponibilidade de estar participando.
a gente precisou realocar, né? A gente ia realizar a live ontem, na sexta-feira, mas aí, como a Natália teve alguns compromissos, ela precisou ser adiada para hoje. Mas creio que todo mundo aí tá muito, enfim, tá muito animado, né, com essa live de hoje. E eu gostaria, primeiramente, então, Natália, que tu começasse fazendo uma apresentação, enfim, falasse um pouquinho da tua trajetória, que hoje, né, você ocupa o cargo, então, de deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e, enfim, falar um pouquinho, né, sobre a sua militância e teu caminho até aqui. Luiz, bom, eu sou advogada, e aí eu fiz Direito na UFRN, que é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, e uma parte importante da minha militância foi exatamente nesse período, né, quando eu era estudante universitária. Foi quando eu participei do movimento estudantil, como vocês, né? Eu era do Centro Acadêmico Amaro Cavalcante, que é o Centro Acadêmico de Direito da UFRN. Participei de projetos de extensão, que eram projetos de educação popular em direitos humanos. Isso foi super importante na minha formação. Foi quando eu pude me aprofundar em leitura sobre Paulo Freire, leitura de Paulo Freire, e também quando eu comecei a trabalhar junto de movimentos sociais, né, com o MST, com o MLB, que é um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é um movimento do Sem Teto que tem organizado aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, com o movimento da população de rua, com os atingidos pela Copa, enfim, através dessa militância eu pude, né, tomar contato com vários desses setores da nossa sociedade. E aí, Luiz, um pouco depois que eu me formei, eu lembro que tinha, inclusive, acabado de passar aqui por um processo de ocupação da Câmara dos Vereadores, né? Eu era da Comissão Jurídica da Ocupação, a gente fez um habeas corpus para o pessoal não ser expulso, foi um processo bem bacana, assim, né? Fechando com chave de ouro aí o período universitário, né? Me formei advogada, desde que eu me formei, essa é a minha profissão, né? Sou advogada, é o que eu gosto mesmo de fazer. E, bom, acabei me filiando ao PT no final de 2011, começo de 2012, sem nunca imaginar que eu ia ser candidata a nada, né? Eu me filiei para construir o partido, porque eu percebi que nesses movimentos todos com quem eu tinha contato, sempre estavam acompanhados do PT, né? Eu vi que era um partido com inserção popular, né? Com inserção em todas as lutas da cidade, em todas as lutas aqui da classe trabalhadora, e por essa identidade me filiei, mas não imaginava que ia ser candidata, né? Me filiei para fazer a campanha dos outros, não a minha. Mas é isso, que a vida tem algumas surpresas, né? E nos coloca algumas tarefas que antes a gente talvez não imaginasse. E foi assim que, em 2015, quando o partido estava começando a definir suas candidaturas, a corrente da qual eu faço parte dentro do PT, que é a Articulação de Esquerda, decidiu que gostaria de lançar para a disputa de 2016 uma mulher jovem. E aí foi assim que eu acabei sendo candidata, né? Eu, além de ser mulher e jovem, tinha esse contato com os movimentos populares da cidade, e fui candidata em 2016 para vereadora, naquela eleição super desafiadora, né, que aconteceu em pleno golpe contra a presidenta Dilma. A votação final, inclusive, do golpe foi literalmente no meio da campanha. Foi uma eleição muito dura para a esquerda brasileira no país inteiro, mas aqui, né, em Natal, a gente eu fui a primeira mulher petista a chegar na Câmara dos Vereadores de Natal, e foi a maior votação, né, que o PT tinha tido aqui no estado para vereador. Bom, a conjuntura foi arrochando, como vocês sabem, cada vez mais a conjuntura nacional impactando, né, na vida das nossas cidades, e aí foi chegando 2018 e a gente decidiu que eu ia tocar esse desafio de agora ser candidata a deputada federal, porque estávamos vendo o Congresso Nacional ser o principal palco de retirada de direitos da classe trabalhadora. Isso não mudou muito, né, Luiz? Na verdade, o Congresso Nacional continua tendo esse papel, mas agora, na pandemia, a gente está conseguindo até que pautar um pouco algumas medidas que, já que o governo federal não toma, né, totalmente inapto para lidar com a pandemia, até que o Congresso está dando alguma resposta, mas continua sendo esse ambiente de retirada de direitos da classe trabalhadora de forma geral. E aí, bom, foi a segunda mais votada aqui do estado,
Sou a única mulher deputada federal aqui do estado também, sou a deputada mais jovem da bancada do PT, e desde então, né, desde o comecinho de 2019, a gente está buscando construir um mandato que esteja a serviço das lutas da classe trabalhadora, a serviço da luta, inclusive, pela educação pública. Tirando isso, eu sou nascida em Natal, tenho 2 gatas, minha família é cearense, protocolamos aquele pedido de impeachment com os partidos, né, que foram 7 partidos do PT e o PSTU, em mais de 400 entidades da sociedade, e estava em outras atividades lá, com todos os cuidados, né, junto da Câmara, e agora eu estou aqui, né, direto do aeroporto para a live com vocês, muito honrada de ter sido convidada e esperando poder contribuir um pouquinho para o encerramento dessa semana de debates que vocês fizeram. Que bom, que feliz que vocês estão conseguindo manter atividades, né, manter o contato com os estudantes, mesmo no meio da pandemia. Isso é fundamental para a gente não perder o contato e continuar antenado, né, nas demandas das nossas bases. Com certeza, né, Natália? A gente vê que, enfim, a pandemia impôs para nós novos problemas, novos desafios, né? E a gente, enquanto DCE, a gente não pode abandonar os estudantes e deixar eles à própria sorte também nesse momento, sabendo, né, que essa ofensiva, tanto por parte do governo Bolsonaro, quanto por parte também da maioria do Congresso, né, que, como tu bem disse, fecha junto no projeto político e é um grande garantidor dessas retiradas dos direitos do trabalhador e da trabalhadora hoje. É por isso que é tão importante, né, que a gente continue mobilizado mesmo com esses desafios que esse momento impõe a nós. Como tu disse, tu foi formado em Direito, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu gostaria, então, que tu iniciasse um pouco falando sobre os desafios, né, sobre os avanços que a gente teve enquanto universidade, sobre os desafios, né, que se apresentam, né, tanto por parte, né, toda essa conjuntura política que a gente vive, né, e que ela se tornou cada vez mais difícil a partir do impeachment, na realidade, né, do golpe da presidenta Dilma, e, enfim, e trazendo, né, agora, também contextualizando para esse momento em meio à pandemia, que esses ataques, eles continuam, né, do projeto político do governo Bolsonaro continua tendo como seu objetivo, né, desconstruir, enfim, precarizar as universidades públicas do nosso país. Pois é, Luiz, a gente tem em curso hoje no nosso país um projeto que uma parte dele teve início já há um tempo, especialmente no que diz respeito à política econômica, né, à adoção de políticas neoliberais. Quando foi dado o golpe contra a presidenta Dilma, e a gente chama de golpe por questões óbvias, né, porque impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe, e nem Temer mais esconde isso, né, até Temer na última entrevista que deu chamou ele mesmo de golpe. Então, quando isso aconteceu, havia um objetivo muito nítido, né, de troca de projetos, de se passar a poder implementar a tal da ponte para o futuro, que na verdade era uma agenda neoliberal, né, uma agenda de sucateamento dos serviços públicos, de esvaziamento, aliás, dos recursos que deveriam ser destinados aos serviços públicos e de buscar os caminhos para explorar cada vez mais a classe trabalhadora. Né? Isso é muito importante da gente ter em mente. A gente vivia um momento de crise internacional que estava fazendo com que os lucros das grandes elites, né, dos grandes capitalistas diminuíssem, e isso é uma coisa que eles não aceitam. Né? Quando isso acontece, eles buscam caminhos para aumentar a exploração das pessoas, né, aumentar a exploração dos trabalhadores e aumentar a exploração dos recursos naturais também. Então, começa ali no golpe a adoção com muita força dessa política neoliberal, que quando houve a eleição de Bolsonaro, teve o apoio, né, desses mesmos setores que deram o golpe contra a presidenta Dilma, acabaram, quando viram que a chance de que a esquerda não voltasse ao governo era com Bolsonaro, esses setores todos que deram golpe contra a presidenta Dilma não hesitaram em apoiar Bolsonaro, mesmo que eles tivessem características neofascistas, né, características autoritárias. E aí Bolsonaro foi eleito nesse contexto, né, depois de um golpe com o candidato que era o primeiro lugar nas pesquisas preso, né, o presidente Lula, que foi
impedido de se candidatar por um juiz que depois viria a ser premiado, né, virando ministro e agora ex-ministro, né, o Sérgio Moro, e também uma campanha absolutamente perpassada por a disseminação, o disparo de notícias falsas, das tais das fake news, pagas com Caixa 2 e com financiamento empresarial, né? Então, todas essas ilegalidades levaram a eleição de Bolsonaro e nos levaram, né, nos trouxeram, aliás, a esse governo que a gente tem hoje, que tem essas características neoliberais que já estavam presentes ali no governo Temer, mas aprofunda-se ainda mais sobre Paulo Guedes e somando-se a isso características neofascistas, né, de autoritarismo, de ódio a uma série de populações, de ter um discurso de exterminar, de eliminar fisicamente os inimigos, né, dentre outras tantas. E aí, esse governo já estava fazendo a gente viver sob um momento de crise, né, de crise política, de crise econômica, porque apesar de Paulo Guedes gostar de falar que o Brasil estava decolando e aí veio a pandemia, não é assim, né? Na verdade, a gente estava com aquele pibinho de 1%, o recorde de informalidade, né? O desemprego galopante e uma crise social, né? Essas crises já estavam postas, tanto a social, quanto a política, quanto a econômica, não surgiram por causa da pandemia, mas com a chegada da pandemia, isso se agrava muito, né? Não tem como não considerar, na verdade, o grande fator hoje da conjuntura é a pandemia, quando a gente vai debater a atuação política da direita, da esquerda, enfim, a gente leva em consideração isso, né? A pandemia e como os países estão lidando com ela. E aqui no Brasil, se a gente tivesse só vivendo a pandemia num país com as desigualdades que a gente tem, isso já seria muito trágico, né? Porque o que a gente tem hoje é uma pandemia que está atingindo de forma muito diferente aos diferentes setores da população. A população negra está com índices muito maiores de letalidade. A população da periferia, a gente tem cidades que tem bairro que o mesmo número de contaminados num bairro é o mesmo número de contaminados que no outro, mas a mortalidade em um desses bairros é várias vezes maior, exatamente por causa da falta de acesso desde saneamento básico, a água encanada, a moradia digna, enfim. Então, hoje no Brasil, né, se fosse só a pandemia posta num país com as desigualdades sociais e raciais e de gênero que nós temos, a gente já estaria vivendo uma grande tragédia. Mas está sendo mais do que isso, né? Nós estamos passando por tudo isso sob o governo Bolsonaro, sob esse governo neofascista, autoritário e que está, inclusive, se aproveitando da crise para tentar dar passos rumo a essa escalada autoritária, né? E aí, para não me estender muito, é só a primeira pergunta, né, Luiz? Para não me estender tanto assim agora de início, eu só queria trazer algumas características da forma como o Bolsonaro está lidando com essa pandemia, né? Em relação à questão sanitária em si, tem sido um absoluto desastre, né? Primeiro pelo próprio Bolsonaro e pelo exemplo que ele e os ministros dele que os acompanham, né, de serem negacionistas da gravidade da crise, de passarem para a população o recado de que saiam do isolamento, voltem a trabalhar como se nada estivesse acontecendo, né? E eles não fazem isso porque eles desconhecem que isso vai fazer mais pessoas morrerem. Não é isso, eles sabem, né? Bolsonaro pode até ser um pouco limitado intelectualmente, mas ele tem gente ao redor dele assessorando e passando informações. Então, ele sabe exatamente que incentivar o fim do isolamento, deslegitimar os governadores, leva a mais mortes. Mas é que ele realmente não se importa. Aquela frase dele daí sintetiza tudo o que ele sente em relação à classe trabalhadora estar morrendo nesse momento. Nada, ele não sente nada. É um profundo desprezo por essas vidas e esse desprezo faz com que ele gire a sua atuação a realmente tentar, nesse momento, preservar os lucros das grandes empresas, preservar o lucro dos grandes bancos e tentar se descolar dos efeitos econômicos que essa pandemia vai trazer. E vão ser efeitos severos, né? E ele quer se descolar disso nesse momento. Então, é um desastre, né? Mesmo quando a gente vai tratar do Ministério da Saúde, que teve à frente 2 ministros que, por alinhados ao sistema privado que fossem, mas minimamente se negaram a concordar com o presidente em algumas posturas, foram bem omissos em muitas coisas, mas, por certo, um queria adotar o isolamento, o outro foi contra um protocolo que recomendasse a cloroquina de forma indiscriminada,
Mas mesmo no Ministério da Saúde, sou do partido da governadora, aqui a única governadora do Brasil, a governadora Fátima Bezerra, aqui do Rio Grande do Norte, e eu vi de perto, né, acompanhei de perto como houve essa omissão em entregar os equipamentos de proteção, segurando ventiladores, não dando nenhum cronograma de liberação de recursos, então, ou seja, desastre total. Né, tanto na parte mais técnica e de distribuição dos recursos necessários, dos insumos e equipamentos necessários, quanto na parte do exemplo que se passa à sociedade, né, da mensagem, do discurso e do símbolo que Bolsonaro e seus ministros têm sempre tentado ir contra a única medida que se conhece até o momento de controle do contágio do vírus. Então, é um momento muito grave, a gente está passando por essa pandemia sobre esse governo. É algo que efetivamente está fazendo com que mais brasileiros e brasileiras morram. Quando a gente fala, né, usa aquela hashtag para denunciar Bolsonaro, governo genocida, não é uma palavra de ordem, não é uma coisa vazia de sentido, não é uma palavra de agitação, é realmente uma avaliação concreta da realidade e das medidas que esse governo está adotando e que estão objetivamente tendo como consequência que a gente está se tornando o epicentro da pandemia no mundo, que a gente está muito perto de ir para o primeiro lugar do número de contaminados, de mortos por dia, né? Já estamos aí de mortos por dia e, infelizmente, podemos chegar até a passar, daqui a algumas semanas, o número de mortos dos Estados Unidos. Bom, é um cenário difícil, né? Um cenário desafiador, que junto a ele está uma crise política que tem tido, inclusive, mais atenção do governo do que a própria pandemia. Quem assistiu àquela reunião que foi gravada percebeu como sequer pauta para eles as medidas de saúde para enfrentar a pandemia. Né? Eles estão mais preocupados mesmo em tentar impedir que essas crises políticas atinjam a imagem do presidente, dos filhos do presidente, e a gente tem hoje Bolsonaro realmente tentando provocar o caos, né? Dificultando o acesso das famílias à renda básica emergencial, que é como forma de deixar as pessoas em desespero mesmo, para que elas aumentem a pressão sobre os governadores no que diz respeito a essas políticas de isolamento. Paralelamente a isso, aí agora terminando mesmo, a gente vê cada vez mais fora do armário, não é mais nem flerte autoritário, não, né? É algo escancarado. Cada vez mais fora do armário, os discursos golpistas, abertamente golpistas, por parte de Bolsonaro, por parte dos filhos dele, por parte de ministros como o general Heleno, nos fazendo aí ligar o alerta para esse conflito que está se aprofundando entre a presidência e o Poder Judiciário, né, que são elementos importantes para a gente analisar a conjuntura de agora. Desculpa, Luiz, ter falado tanto, mas é porque, assim, uma pergunta sobre conjuntura nesse momento, né, são tantos elementos, tão rápido, tá tudo tão rápido. As coisas que aconteceram há uma semana, parece que já faz um mês, né, que para a gente fazer esse panorama geral, eu não tinha como abordar, pelo menos esses elementos aqui que a gente deu uma pincelada agora. Na realidade, acho que, enfim, se você quisesse continuar falando, acho que estaria totalmente aberto, porque realmente é essa a realidade, né? A gente já está aí com passados 2 meses, né, desse isolamento social, ou pelo menos do que devia ser um isolamento social, né, que deveria estar sendo estimulado e não a volta, a retomada das atividades. E, enfim, acho que toda essa análise de conjuntura que tu trouxe explicita muito isso, né, sobre esse caráter do governo, e que, justamente, né, nessa reunião ministerial que foi divulgada, a gente pôde perceber, então, que não se trata não se trata apenas da figura do Bolsonaro, mas sim de todo um governo que ele está completamente fechado dentro da sua proposta, que é o projeto político contra o povo, né, que apenas utiliza, né, na figura do Bolsonaro um discurso populista e que, enfim, se aproxima no discurso da população, fazendo até mesmo uma falsa ideia de que ou a gente salva a economia, ou o trabalhador vai trabalhar, ou ele não consegue colocar comida na mesa, quando na realidade isso daí deveria estar sendo pautado pelo governo, para o governo estar oferecendo isso justamente para garantir a saúde da população brasileira, né?
a gente sabe também aí que, enfim, a gente tem já um cenário extremamente horrível para o nosso país, né? Isso que não está contabilizado ali também por conta da subnotificação, né? O que se sabe, o que as pesquisas indicam é que esse número é cada vez maior, né? Só que justamente por conta dessa falta de testagem e, enfim, das medidas que o governo deixa de adotar, justamente também para não influenciar e para não dar cada vez mais, e deixar cada vez mais explícito a real situação do Brasil, ocorre isso, né? De estar, enfim, buscando invisibilizar toda essa realidade dos números, das estatísticas, e que mesmo assim ele se demonstra um cenário extremamente ruim para o nosso país, né? E aí, acho que trazendo um pouco para, inicialmente, eu acabei esquecendo de falar antes, mas Luiz, eu quero que o pessoal também já... A internet deu uma pequena queda que eu perdi a última parte do que tu falou, aqui congelou total, desculpa. Se puder repetir só o finalzinho. Não, sim, eu percebi que a gente está com um problema de conexão, mas conforme for também, aí eu vou te avisando qualquer coisa se eu não conseguir entender muito bem, porque travou algo assim. Mas o que eu estava falando também do problema da subnotificação, né? Do governo não estar adotando as medidas que deve tomar e que, enfim, os números mostram, as pesquisas mostram que, mesmo sendo ruim esse número aí, com a gente chegando com quase 30 mil mortes notificadas, a gente ainda tem esse problema da subnotificação que, enfim, essas pesquisas mostram que esse número é ainda pior, né? E pesquisas aí trazendo para o cenário acadêmico, né? Pesquisas que estão sendo desenvolvidas para dentro da nossa universidade, né? Das universidades brasileiras, e aí a gente percebe justamente já esse duplo cenário, né? Enquanto a gente sabe que o governo, que devia estar comprometido com o povo, ele na realidade está tomando medidas extremamente contra a população, enfim, realmente medidas de um governo genocida, né, que não se preocupa com o povo e que a morte das pessoas não importa para ele, e do outro lado as universidades públicas brasileiras, né, que elas estão fazendo um real trabalho, né, de combate ao coronavírus. A gente sabe aí que tem mais de 800 ações ocorrendo nas nossas universidades brasileiras e que elas estão sendo esse braço forte, né, no desenvolvimento, enfim, de medidas e equipamentos também, né, na testagem da população, para conseguir realmente combater e diminuir os efeitos dessa pandemia, mas que com um governo contrário, né, a essa política, a gente sabe que o cenário tende cada vez mais a piorar, né? Eu vou só ver algumas dos comentários que foram feitos para ver se já teria alguma pergunta para a gente poder encaixar e já deixar aí o convite também à galera que participe fazendo perguntas. Uma das considerações aqui, eu achei a pergunta do Matheus Nazarete, que ele traz, então, esse cenário do momento, né, que acho que foi uma das últimas notícias que a gente teve e que mostra o real caráter, né, desse governo, enfim, também do ministro da Educação, né, o que ele vê, qual o papel, enfim, qual o objetivo dele com as universidades, né. A pergunta do Matheus é a seguinte: Natália, já há alguma articulação no Congresso para barrar o projeto de lei Futurice, que ele foi encaminhado, né, enfim, dentro da proposta que foi para o Congresso, e aí esse questionamento, né, sobre como que está sendo articulado esse movimento, enfim. Joia, Luiz, antes de responder o Matheus, que eu agradeço ter mandado a pergunta, eu queria comentar duas coisas que tu falou que eu acho muito relevante de a gente reforçar. Um é isso que quem viu o vídeo da reunião percebe, se tinha alguma dúvida, entende, que o problema não é só Bolsonaro, né? Que o problema não é o CPF, né? Como eles, para usar a metáfora que eles utilizaram. O problema não é de uma pessoa. Se Bolsonaro saísse, ó, quem ia ser esse governo? Olha quem é o ministro da Educação, olha quem é o ministro do Meio Ambiente, olha quem é o ministro da Economia, né, responsável por políticas tão centrais para o nosso país e que estava ali, na verdade, se mostrando, inclusive, um ministro mais forte e chamando os servidores públicos literalmente de inimigos. Né? Ele já tinha chamado de parasitas para todo mundo ouvir e vimos aí que na reunião eles chamam de inimigos. Né? Por isso, inclusive, Luiz, que quando a gente faz a luta fora Bolsonaro, a gente pensa em quais medidas, na verdade, garantiriam que saíssem Bolsonaro e Mourão, que permitissem com que a solução fossem novas eleições, né? Por exemplo, a cassação da chapa pelo TSE,
por exemplo, um impeachment que seja combinado com a aprovação de uma PEC, né, um projeto de emenda à Constituição, que garantisse novas eleições em caso de vacância definitiva da vaga de presidente. Então, é isso que você falou. É o governo inteiro o problema. Eles representam o mesmo projeto. Tem quem veja Mourão com mais bons olhos, como se ele fosse alguma coisa diferente, mas Mourão simplesmente tem mais maneiras, né? Mourão tem mais modos. De projeto, né, de canalice, é a mesma coisa. É só a gente lembrar que é a mesma pessoa que na época da campanha estava, igualzinho a Bolsonaro, elogiando o ditador também. E a outra coisa é sobre o papel das universidades públicas nesse momento. As universidades estão dando um show, né? Como sempre nesses momentos, respondem de forma muito eficiente, muito mais eficiente do que os setores do setor privado. As universidades públicas têm estado à frente de várias trincheiras do combate à pandemia. Né? Tem mais de 800 pesquisas hoje em andamento, mapeando o coronavírus, pesquisando a vacina. Tem os leitos dos hospitais universitários que estão à disposição do SUS para aumentar aí o número disponível, os projetos de produção de produto de limpeza, né, de álcool gel, de álcool 70, a fabricação de EPI, né? Então, as universidades estão tendo um protagonismo nisso e tem sido delas as principais pesquisas, inclusive, que estão em andamento, buscando, por exemplo, a vacina. E aí, diante disso tudo, aí agora já entrando na pergunta do Matheus, eu vou responder a pergunta do Matheus, lembrando qual foi a frase do ministro do Meio Ambiente na reunião que a gente já mencionou aqui, né? Naquela reunião entre os ministros que acabou sendo divulgada. Passar a boiada, né? O ministro do Meio Ambiente, naquela reunião, disse que era para aproveitar a pandemia, ou seja, ele queria aproveitar que tem milhares de brasileiros morrendo, mais de 1.000 brasileiros por dia morrendo, aproveitar que a mídia está distraída com essas mortes, com a pandemia, para passar a boiada. E aí ele menciona que é hora de aproveitar para mudar a legislação ambiental, para mudar a legislação do setor agrícola, para mudar a legislação do IFAM, né, que é a legislação dos patrimônios históricos do nosso país. E aí, é nesse contexto que a gente teve a publicação, né, no Diário Oficial da determinação de que o projeto Futuros fosse enviado ao Congresso Nacional. Ainda não chegou, né? O que foi publicado foi a determinação que vai ser enviado. Então, ainda não temos o texto, né? Ainda não sabemos quão diferente vai ser da proposta que a gente já tinha conhecimento na época em que teve a primeira tentativa de enviar esse projeto, mas é muito importante a gente entender o nível de crueldade, né, que está implícito em se aproveitar esse momento que eles sabem que está mais difícil de mobilizar, que a gente não pode fazer ato massivo de rua, né, que a gente não tem como panfletar na porta de escola, não tem como fazer plenária na universidade, estão aproveitando esse momento para, e sob o foco da mídia estando na pandemia, tentar passar a boiada, e o futuro se está no meio dessa boiada aí a que o ministro do Meio Ambiente se referiu. Né? Então, as articulações sobre isso. Na época em que se primeiro falou do Futurice, teve uma reação importante dos setores, né, lá da Câmara, que tem atuação na área da educação, né, na Comissão de Educação. Chegou até a ter algumas audiências públicas, mas o projeto nunca tinha chegado, e lá teve uma mobilização importante contrária ao Futurice. Né? Teve presença dos reitores, indo lá visitar os parlamentares, né, visitar as lideranças partidárias, e tinha tido uma rejeição tamanha ao Futurice, de forma geral, que o projeto não foi enviado. Né? Na época, isso acabou ficando suspenso e não tinha chegado. Mas agora, né, agora que houve essa publicação, nós estamos aguardando chegar efetivamente à Câmara e certamente vamos fazer mobilizações sobre isso. Só que a gente vai precisar muito da ajuda de vocês. Imagina, a Câmara está funcionando à distância, é um funcionamento remoto, nossas sessões estão sendo virtuais, as votações estão sendo online, então isso limita bastante, por exemplo, o nosso poder de obstrução, né, as formas que a oposição tem de obstruir uma votação. A gente até ainda tem, formalmente ainda tem, mas enquanto a gente está obstruindo, as pessoas estão em casa
podem fazer outras coisas enquanto esperam a obstrução passar, enfim, meio que esvazia nossa possibilidade de obstrução. E o principal era que Brasília é inacessível, né? É um lugar caro de chegar, longe de muitos dos estados, de muitas das universidades do país, mas ainda assim, sempre em Brasília tem um movimento muito grande, né? Uma presença grande dos sindicatos, das federações, das entidades estudantis, tem sempre representações da UNE, da UFES, que estão lá fazendo as articulações sobre os temas que estão sendo debatidos, né? E lá se tem a oportunidade de fazer o corpo a corpo, conversar com cada parlamentar, tentar reunir as lideranças partidárias, e isso está inviabilizado também agora. Essa forma de mobilização, de corpo a corpo, de até pressão fazendo ato lá na entrada do Congresso, que a gente tem normalmente essas possibilidades, tudo isso também está suspenso. Então, a gente está no momento de realmente reinventar as formas de luta, né? De saber como é que cada um de casa a gente ainda pode usar os instrumentos disponíveis para fazer essas pressões. Então, eu considero o exemplo do Enem um exemplo genial. Eu sei que a gente ainda não teve a nossa vitória definitiva na pauta do adiamento do Enem. A nossa vitória vai ser quando o adiamento for acompanhando o fim do calendário letivo das escolas públicas, né? Mas só o fato de ter havido adiamento, né? De ter o governo finalmente admitido, depois de semanas negando que iam fazer qualquer alteração, foi uma derrota muito grande para o governo. E isso teve uma razão muito nítida. Foi a mobilização dos estudantes e dos trabalhadores da educação. Mobilização nas redes, né? De uma forma que foi muito intensificada, né? A gente não estava contando com poder fazer as mobilizações presenciais, mas a grande campanha que foi feita, né? A gente conseguiu envolver até setores da classe artística, né? Do setor cultural, aderindo a essa campanha. Foi isso que foi responsável pelo Enem, né? Pelo adiamento efetivo do Enem, que a gente segue lutando para que ocorra ainda da forma mais justa, mas o fato do adiamento já foi uma derrota importante para o governo e uma vitória importante dos estudantes e dos trabalhadores da educação que estavam nisso. Então, o futuro chegando no Congresso, se passar pela cabeça de Rodrigo Maia pautá-lo no meio da pandemia, e a gente vai fazer de tudo para que não seja pautado no meio da pandemia, mas caso venha a acontecer, a gente vai precisar muito de vocês, né, de cada entidade estudantil, vamos precisar de todo mundo aí que está construindo o DCE para ajudar a mobilizar os estudantes e os trabalhadores da educação para impedir que o futuro se passe. Né? Então, é um pouco isso, não sei se consegui responder o que o Matheus queria saber, né? As articulações lá na Câmara vão ser feitas, mas mais importante do que elas vai ser essa articulação de fora, né? Que traga para o Congresso uma pressão externa suficiente para que esse projeto sequer entre em pauta lá. Bom, uma das coisas que você citou, né, também da importância do setor da categoria artística, né, e acho que é importante ressaltar também que a gente teve essa semana aí uma vitória na Câmara, né, que foi a aprovação do projeto da companheira, né, da deputada Benedita, que uma grande vitória, assim, né, para a categoria, enfim, que está envolvida ali para o setor da cultura do nosso país em meio a esse momento, né. No que tange a educação, a gente percebe também que os projetos de precarização, eles continuam da mesma forma, né? A partir do momento também, né, que a gente percebe aí que o Ministério da Educação se volta para colocar disponibilidade, né, colocar, então, a possibilidade e orienta as universidades para que sejam utilizados meios remotos de continuação do semestre, e orienta, além de tudo, que os estudantes cobrem e pressionem seus reitores e seus professores para que as aulas continuem pelos meios digitais, mostra uma das táticas desse governo, né, que está precarizando a educação e que agora mostrou uma outra tática, mostrou uma outra face também, né, dentro de todas essas peças que ele vai movendo contra a nossa educação pública, né, que foi agora, então, com a instauração de cursos à distância dentro das universidades públicas, dentro das instituições públicas, de acordo com a necessidade do mercado de trabalho das regiões, enfim, com todo o viés, então, que vai nesse sentido, né, de vamos atender de forma técnica ao que os setores precisam, apenas para formar profissionais,
e as universidades, enfim, todo o ambiente universitário e acadêmico que envolve isso, o tripé, ensino, pesquisa e extensão não importa. Tanto que o que a gente percebe é que o Ministério, em momento algum, fala sobre o desenvolvimento dessas ações de combate que estão tanto na pesquisa e na extensão também, né, que estão sendo realizadas. A gente teve 3 perguntas, e uma delas, tem 2 delas que eu vou deixar para o final, que eu acho que vai, enfim, conversa muito, né, com essa necessidade de a gente analisar também uma perspectiva pós-pandemia, né. Mas a pergunta que eu gostaria de direcionar agora enfim, é outra pergunta também, né, do Matheus. Então, ele faz a seguinte consideração: quais os efeitos práticos da ida de uma parte do Centrão oficialmente para a base do governo? Aí, tendo em vista que você abordou um pouco, assim, da questão do Congresso Nacional nesse momento, né, e essas alianças que o governo vem fazendo e que vão afetar diretamente também o campo da educação, né? Luiz, vou já responder o Matheus de novo. Responder de novo. Vou já de novo, porque eu também, de novo, queria comentar algumas coisas que tu falou. Esse movimento que está tendo, né, rumo ao ensino à distância, ele tem as mesmas características do movimento que se havia em não querer adiar o Enem, né? Que são 2 coisas: um profundo desconhecimento da realidade dos brasileiros e brasileiras e um profundo desprezo pela população mais pobre. Porque não precisa ser nenhum gênio para entender que se uma parcela importante da população brasileira não tem ainda acesso à internet, se uma parcela importante da que tem acesso à internet é uma internet precária, que só dá para acessar o WhatsApp para se comunicar com a família e os amigos, e não para rodar stream, né, para ver vídeo, para ver aula online, não entender ainda que não existe a formação dos profissionais para atuar dessa forma, ou seja, ignorar que não estão postas as condições para esse tipo ser um tipo justo, né, de buscar universalizar esse tipo de educação ou ampliar de uma forma muito significativa, ignorando a realidade concreta das pessoas, né? Então, é um desprezo profundo mesmo pelas populações mais pobres, que vão ser as mais prejudicadas com esse movimento. E nesses ataques recentes à educação, a gente teve ainda um congelamento de salário dos servidores todos por 2 anos, né, até o final do ano que vem, que supôs-se a gente já vai ter passado por esse momento da pandemia, assim esperamos, mas que eles aproveitaram, né, foi a tal da granada que o Guedes disse que botou no bolso dos inimigos, e que a gente tinha até conseguido aprovar uma emenda que tirava desse congelamento os trabalhadores da educação, os professores, mas por óbvio isso foi vetado por Bolsonaro, né? A Câmara ainda vai apreciar esse veto, mas por enquanto os trabalhadores da educação estão incluídos nesse setor que vai ter o congelamento de salário, congelamento de progressões, né, de todos os direitos. E aí, falando em derrubar veto, aí eu entro na pergunta do Matheus sobre o Centrão. Por que o governo Bolsonaro faz esse movimento depois de ter passado a campanha eleitoral inteira dizendo que isso era uma política de toma lá da cá, que era o que eles não iam fazer, que se fosse para governar assim era melhor não governar? Primeiro, é importante a gente lembrar que esse movimento rumo ao Centrão, que se intensifica agora, não é a primeira vez que é feito nesse governo. Por exemplo, quando houve a votação da reforma da Previdência, a reforma da Previdência passou depois de parlamentares que votaram a favor terem a promessa de que iam receber 40 milhões cada um do governo. 40 milhões de emenda parlamentar para quem votasse a favor da reforma da Previdência. Por isso eu vou sempre reforçar aqui a importância da pressão externa sobre o Congresso, porque lá dentro, gente, não é um discurso meu, por mais eloquente que eu acorde no dia, né, mas que vai mudar o voto de um deputado que recebeu 40 milhões para votar naquilo. Né? Então, essa falta de pudor com a política que ele, ao mesmo tempo que fazia, criticava, né, do toma lá da cá, isso já existiu antes desse governo. Né? Mas agora o movimento é muito mais forte, né? Realmente de tentar construir uma base, né? Enquanto aquele movimento foi para uma votação pontual, né, para tentar aprovar aquela reforma, agora o governo está finalmente tentando construir uma base que nunca conseguiu nesse período, né? Nunca teve uma base sólida, né? Que fosse governista ali no Congresso, e que agora está se formando.
né? E ele está fazendo isso oferecendo uma série de cargos estratégicos, inclusive alguns deles no Ministério da Educação, que são cargos que têm o poder de gerir um volume alto de recursos, né? Para além de cada cargo desse permitir a nomeação de mais um monte de pessoa, também permite a gestão de um montão de recursos. E o movimento tem um objetivo principal, mas que não é só, que é o de barrar que algum pedido de impeachment prospere. A gente sabe que hoje já são mais de 30 os pedidos de impeachment que tramitam contra Bolsonaro. Tramitam não, né? Que foram apresentados. Para tramitar, a Maia precisa recebê-los e dar andamento. Mais de 30 pedidos de impeachment que estão protocolados na Câmara, e ele sabe que, eventualmente, em caso de um deles ser posto em pauta, ele vai precisar de uma maioria parlamentar que garanta que esse processo de impeachment não ande. Né? Então, esse é o principal, né, do movimento rumo ao Centrão. Mas não é só. Né? Também é para aprovar as matérias de interesse do governo, impedir que o Congresso vire um eixo, né, que se em muitos momentos se coloque como alternativa ao que o governo está propondo, como aconteceu na própria aprovação da renda básica emergencial, né, que o governo queria um auxílio de R$ 200 e após uma luta grande da oposição para que fosse um salário mínimo, a gente conseguiu que fosse de R$ 600 a R$ 1.200, né? Então, para que esse tipo de coisa não volte a acontecer, para que as propostas aprovadas sejam as propostas do governo, também se faz esse gesto. E tem outra coisa, hoje funciona no Congresso a CPMI das fake news, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né, que funciona com deputados e senadores. Eu sou membro, inclusive, dessa CPMI, e que essa CPMI está cada vez chegando mais e mais perto das provas contra Bolsonaro e seus filhos como grandes coordenadores aí dessa organização criminosa de disseminar fake news. Recentemente, a CPMI revelou que do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro tinha assessor que geria sites de fake news de lá, com um e-mail da Câmara, coisa desse nível. Né? Então, também para minar espaços assim, é que esse movimento rumo ao Centrão está posto. Né? Ele coloca na conta o impeachment, mas coloca na conta também tentar inviabilizar, né, paralisar as atividades da CPMI, garantir que os requerimentos que a gente tem lá pendentes de aprovação, como a convocação do Carlos Bolsonaro para depor, que esses requerimentos não passem, né? Então, está tudo isso na conta desse movimento rumo ao Centrão, e isso não é um movimento desprezível, certo? Se a gente lembrar na época de Temer, quando houve aquelas votações que o STF perguntou à Câmara se a Câmara autorizava ou não o STF a abrir a ação penal contra Temer, enquanto ele não era presidente. E é isso que a gente quer que aconteça em relação a esse inquérito contra Bolsonaro, né? Que a denúncia seja apresentada e que a Câmara autorize a abrir uma ação penal para Bolsonaro ser afastado. Na época de Temer, quando o Temer passou por isso, ele estava com um índice de aprovação de 3%. Ele estava com um índice de rejeição, eu não lembro agora exatamente o número, mas era tipo mais de, acho que eu tenho aqui o número, ele estava com 77% de ruim e péssimo e 3% de bom. E ainda assim, aquilo não passou. Por quê? Porque Temer tinha, de forma muito segura, o apoio do Centrão. Né? Então, ele conseguiu barrar essas votações para que não houvesse seu afastamento, mesmo com uma aprovação popular tão baixa, tão ruim. Então, esse movimento do Centrão, envolve impeachment, mas também envolve a CPMI das fake news, para que não abra uma comissão para outra CPI para investigar a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal e para, enfim, consolidar uma base parlamentar governista que até então não havia. Natália, eu queria perguntar assim para ti. A gente está chegando aí em quase 50 minutos de live. A gente tinha conversado então, né, aí para estar fazendo como duração 1 hora, mas eu queria saber se a gente poderia passar alguns minutinhos, porque daí a gente faria assim, eu traria mais 2 perguntas para ti, aí tu responde e depois eu passo para as 2 últimas junto com as considerações finais. Dá certo. Porque a galera está muito animada, eu também estou muito animado com essa live. Peguei esse chocolate então. Que eu não jantei ainda. Essas perguntas... essas perguntas, então, essas de agora, são as seguintes, elas são ligadas, então, né, a um fenômeno, né, que a gente pode acompanhar desde antes do período eleitoral, né,
que ele foi se firmando cada vez mais ali, já no período ali da articulação do golpe da presidente Dilma, e que ganhou cada vez mais força e que foi essencial no momento das eleições de 2018, né? Que foram as fake news. Aí, essas duas perguntas vêm no seguinte sentido. O Birajara, ele pergunta o que você acha da pesquisa pública da PL das fake news estar empatando, e a segunda pergunta sobre as fake news... Desculpa. Você não conseguiu... ela agora tá... que E a segunda pergunta que tem de relação assim com isso, né, que enfim acho que vale também ser um ponto assim para ser discutido nesse momento, é uma contribuição do Jefferson, né, que ele pergunta para ti então se há alguma maneira de punir o filho do presidente pelas declarações golpistas que ele veio dando aí nessa semana, né? Seriam essas duas. Jefferson, é? Sobre a pergunta do Jefferson, tem maneiras, né? Inclusive nós, do PT, junto com outros partidos, protocolamos no Conselho de Ética da Câmara uma denúncia contra ele, né? Essa seria a forma de punir o filho do presidente. Ele deu declarações abertamente golpistas, né? Ele disse que não era uma questão de se ia ter ruptura, né? Era uma questão de quando ia ter ruptura. E isso dias depois de o general Heleno ter dito que dependendo de como o STF tomasse uma decisão sobre Bolsonaro, sobre a apreensão do celular de Bolsonaro, as consequências iam ser imprevisíveis, né? Isso tinha sido na outra sexta. E no outro sábado, há exatamente uma semana, os vários generais da reserva, dezenas de generais da reserva, fizeram nota de apoio ao general Heleno, dizendo que as consequências podiam ser, inclusive, de guerra civil, né? Então, eles estão querendo colocar essas palavras mesmo aí na boca do povo, naturalizar essa hipótese, né, de que para eles é uma opção, e com isso eles tentam ameaçar as instituições, né? Eles tentam colocar uma faca no pescoço das instituições para que elas sintam algum receio de tomar determinada decisão, de dar seguimento a algum tipo de processo, o próprio processo de impeachment na Câmara, com medo do que possa acontecer, né? De qual seria a reação dessas hordas bolsonaristas mais violentas e tal. E o que a gente viu foi, pela primeira vez, o STF dar uma resposta um pouco mais contundente, trazendo aí uma operação sobre as fake news, né? Eu já vou entrando na pergunta do Birajara, mas na de Jefferson é isso. A gente colocou o Eduardo no Conselho de Ética da Câmara para tentar que ele seja punido por essas declarações. E aí, nesse tema das fake news, é um tema, Luiz, que é muito desafiador, né? Porque mentira na política não é novidade, né? Tentar queimar o adversário, acabar com a reputação do adversário, inventar coisas, isso não é algo novo, né? Se você for pensar assim, comunista come criancinha, de onde é que surgiu isso, né? Mentira na política sempre rolou. Mas por que agora a gente está falando tanto de fake news? Porque as tecnologias disponíveis atualmente acabaram dando um outro patamar para essa prática da mentira como metodologia política. O fato de que uma parte importantíssima da população está hoje conectada, seja pelo Facebook, mas aqui no Brasil, principalmente pelo WhatsApp, mas Facebook também, permite que essas mentiras cheguem em milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Que elas sejam massificadas mesmo. E aí, com isso, que elas tenham um impacto forte na formação da opinião das pessoas. Não dá para a gente... mas fake news tem tanto impacto assim? As pessoas recebem mesmo isso e acreditam. Olha, Luiz, lá na CPMI, o que a gente viu foi que eles usam mega estruturas para fazer essa disseminação em massa das fake news. Não é nada barato, é uma coisa assim, um monte de computador, um monte de celular, caixas e caixas de chip. É um negócio, é uma mega estrutura profissional. A gente não está falando aqui do tiozão do Zap que manda uma fake para o grupo da família. Essa organização criminosa pode até ser a fonte dessa fake, do tiozão do Zap. Mas a gente está falando aqui de combater, para além do comportamento de pessoas que, bem ou mal intencionadas, repassam ali para os seus grupos de que sejam parte, a gente está falando de combater uma organização criminosa mesmo, no sentido jurídico do termo. Não tô, que nem quando eu estava explicando sobre Bolsonaro genocida. Não é uma palavra usada de forma vazia, não, quando a gente diz que tem uma organização criminosa disseminando fake news.
É no sentido mesmo jurídico do termo, né? Tem um núcleo político que decide quem vai ser atacado, quem é o alvo, é um núcleo operativo que produz o material, que produz as postagens, que dá o start e joga para o Brasil afora, e o núcleo financiador que paga por isso tudo, porque, como eu estou dizendo, não é barato. E aí, quando perguntam se fake news tem efeito, para mim, a maior prova de que sim, que tem, é o tanto de dinheiro que eles estão investindo nisso. As estruturas que a gente viu na CPMI, a gente chegou a ver foto de empresas que fazem esse disparo. Disparo em si não é crime, disparo de mensagem em si não é crime, né? O problema é o conteúdo ser fraudulento, ser difamatório. São estruturas enormes que custam muito dinheiro e, convenhamos, não se investiria tanto dinheiro numa coisa que não tivesse real impacto, né? Que não tivesse real efeito. Inclusive, esse tema é um dos temas da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né? Que usaram fake news, pagaram isso com Caixa 2 e com financiamento empresarial. É isso que está posto nas ações que tramitam hoje no TSE. E aí, diante disso, o Birajara pergunta sobre um projeto de lei que está rolando, né, que deve ser pautado, inclusive, talvez essa semana próxima já no Senado, mas, bom, nos próximos dias. E esse é um assunto que não é tão simples assim. Regulamentação sobre fake news está sendo um grande desafio. Não é só aqui no Brasil, não, né? Nos vários países do mundo que estão lidando com essa mazela, está tendo esse debate. Por que é um grande desafio? Porque sempre que a gente vai tratar de regular temas de liberdade, temas que de alguma forma tragam os limites da liberdade de expressão, e limites tem que haver, né? Fake news é crime, não é para ser permitido, tem que ser proibido mesmo. Mas sempre quando a gente vai tratar disso, a gente esbarra num cuidado que tem que se ter para que essa legislação legítima que tenta coibir as fake news não acabe servindo de pretexto para se criminalizar discursos legítimos, né? Discursos políticos que estejam dentro da liberdade, da proteção da liberdade de expressão mesmo, e também para não dar às empresas, essas grandes empresas que representam hoje, como o Facebook os donos dessas redes sociais, para não dar poder demais a elas, né? Para não fazer delas o grande juiz, né? Os grandes julgadores do que é verdade, do que não é. Imagina aí, eu tive um amigo que teve o perfil suspenso um dia desse porque postou uma foto que comparava Bolsonaro com Hitler. O Facebook, o algoritmo entendeu que era um discurso de ódio, sendo que ele estava denunciando a prática de discurso de ódio. Eu sei de fotógrafos que postam fotos de mulheres indígenas com seios de fora e que o Facebook, o Instagram entende que é foto de pornografia, que é foto que é conteúdo impróprio, né? Então, quando a gente delega a essas empresas, coloca elas como a instância principal de fazer essa análise do que é fake e o que não é um poder grande, né? É um poder realmente... hoje essas empresas são importantes no debate público. Não dá para a gente dizer que é uma mera empresa privada simplesmente que pode fazer o que quer, porque elas estão tendo um papel como palco, né? Como mídia que está permitindo que um debate em nível público aconteça. Então, assim, são muitas questões, né? Uma legislação muito complexa, e não é à toa que os parlamentos na Europa, né, que o parlamento dos Estados Unidos, está todo mundo buscando qual é essa mediação. Já existem algumas legislações nesse sentido, mas está todo mundo buscando qual é essa mediação razoável que não permita que essa intenção legítima de criminalizar as fake news seja utilizada para cercear a liberdade de expressão ou para dar um mega poder a essas empresas que têm, sim, a sua responsabilidade no controle desse conteúdo. Então, ele perguntava de uma consulta pública que está havendo, né? Eu acho que o projeto está no site do Congresso como posto para consulta pública. É importante. Agora, eu acho que exatamente por ser um projeto tão complexo, a gente precisava de mais tempo, sabe? Um projeto como esse era aqueles que a gente tinha que fazer uma série de audiências públicas, né? Que abordassem cada aspecto desse que está sendo afetado. E para a gente, assim, entender se é essa legislação que vai ser capaz de coibir as fake news, porque não é fácil coibir, não é só legislação, né? Tá virando uma questão cultural,
que tem que ser debatida também de uma forma política, não é fácil de coibir. Então, uma legislação que seja eficaz para desincentivar, mas que também não agrida os outros direitos, né, que não acabe sendo usada depois contra movimentos sociais que fazem denúncias, por exemplo. Então, esse é um pouco o debate que está posto em relação a esse projeto de lei que deve ser votado nos próximos dias. Eu achava que não deveria ser votado nos próximos dias. Eu acho que tinha que ter um debate calma, mas possivelmente vá. Né? Então, a gente está tentando correr atrás de fazer, está tendo até alguns seminários online sobre esse projeto, né, com o pessoal do Intervozes, por exemplo, que é um coletivo de comunicação social. Estamos tentando correr atrás de fazer esse debate para, ao menos, alterar o projeto no que for necessário ser alterado. Acho que respondi as duas, né? Uhum. Bom, acho que só fazendo uma consideração também, né, quanto a isso, né, é um perigo também porque a gente percebe que são empresas também, né, que elas também possuem o seu limite, né, a gente sabe que muitas delas, principalmente um setor da grande mídia hoje, a gente pode perceber que faz, né, que exibe esses problemas do governo Bolsonaro, mas que a gente sabe também qual é o limite disso, né, que é em defesa de um projeto político que não é um projeto político em defesa da população, enfim, que tem seus interesses muito bem delimitados de quem eles querem no lugar do Bolsonaro, né? Acho que a gente é muito nítido isso também pelo próprio discurso, enfim, de que, bom, se por um lado faz a crítica a Bolsonaro, do outro, né, exalta e cria a figura de um super-herói, por exemplo, para o Sérgio Moro, né? Então, é muito importante a gente também se atentar para essas coisas, né? Eu vou partir agora para as duas últimas perguntas. Aí eu queria que tu respondesse as perguntas juntamente com as considerações finais, que elas vão abordar, então, um pouquinho mais essa perspectiva, enfim, da nossa luta e do pós-pandemia também, né, da nossa organização. Só eu encontrar elas aqui rapidinho. Então, é a pergunta do Leonardo Dantas, que é a seguinte: você acha que sobreviveremos a esse governo? E o Daniel Balim: como podemos nos mobilizar pós-pandemia? Vai ser diferente as mobilizações das massas? Enfim, acho que caiu. Natália? Tá me vendo? Tô me vendo? Agora sim. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Tá. Então, as duas últimas perguntas são do Leonardo Dantas, que está sendo exibida ali agora. Se você acha que a gente vai sobreviver a esse governo, e do Daniel Balim, só eu encontrar ela aqui de novo. Como podemos nos mobilizar pós-pandemia e se vai ser diferente as mobilizações das massas? Acho que, enfim, se você também puder trazer novamente, né, sobre, enfim, juntam perspectivas durante a pandemia e pós-pandemia, e aí eu gostaria também que, se possível, você também abordasse novamente, né, enfim, para finalizar sobre as questões de quais as saídas populares a gente tem para o fim desse governo Bolsonaro completamente contra o nosso povo. Será que vocês estão me vendo? A gente está tendo um problema de conexão, acho. Você conseguiu ouvir a minha pergunta, Natália? Ele me deu mudo aqui. Vamos ver. Agora... Calma aí, que agora resolveu dar um belo problema. Agora acho que voltou. Ótimo. Embora. Vamos lá. Leonardo, ainda te... enfim, juntar na resposta que traga essa análise conjunta. Sobreviveremos, sim, a esse governo. Nosso país já passou, inclusive, por momentos mais difíceis e foi com aquilo dar a volta por si, mudar os rumos da história.
né? Como vão ser as formas de mobilização, não dá para a gente saber, né? Mas eu espero que volte com a mobilização de massa, a mobilização de rua mesmo, né? A gente espera. Eu acho que vai demorar um pouco até a gente voltar ao que a gente conhecia como normalidade, né? Eu acho que mesmo quando estiver podendo sair de casa, ainda vai haver um momento de maiores restrições. Mas eu espero que assim que tudo isso passe, que a gente consiga voltar a ocupar as ruas, né? Que a gente colocar mais gente na rua do que a gente vinha conseguindo nesse último período. E tem uma coisa sobre o pós-pandemia que acho que tem muitas análises sendo feitas, né? E aí, entrando até um pouco também já na pergunta final do Luiz, tem muitas análises sendo feitas sobre como vai ser esse mundo depois da pandemia, como vai ser o Brasil depois da pandemia. E tem gente mais otimista que acha que as experiências de solidariedade, o reconhecimento do papel do Estado na proteção das pessoas, que tudo isso vai permitir que a gente rume para uma sociedade melhor. Mas tem também quem esteja pessimista, né? Quem já veja o próprio governo Bolsonaro dizendo que depois da pandemia a resposta vai ser mais reforma, né, política austericida, tirar direitos dos trabalhadores e que o resultado disso tudo vai ser uma sociedade ainda pior. Tem análise de todo tipo, mas uma coisa é certa, a sociedade que a gente vai encontrar depois da pandemia, ela não vai começar a ser construída quando a pandemia acabar. Isso está em disputa agora, né? Os debates estão sendo feitos agora, né? Essas lutas têm que ser feitas agora, são muito limitadas. A gente não pode ficar assistindo isso passar para começar a debater isso depois, porque, na verdade, o lado de lá, ele não está deixando, né? Muito pelo contrário, vocês estão vendo aí, né? O discurso é de tentar passar a boiada, aproveitar a pandemia, avalie se eles vão esperar acabar a pandemia para tentar aprofundar esse projeto de retirada de direitos. Então, da mesma forma, nós não temos que esperar e ficar somente imaginando como vai ser depois, mas sim lembrar que isso está em disputa agora, está sendo construído agora, e que a gente precisa intensificar muito o diálogo com a população para que as saídas disso sejam saídas populares, né? O Luiz perguntou quais são as saídas populares possíveis, e o que a gente está vendo no Brasil hoje é o rumo das coisas estarem sendo decididas só no andar de cima. Né? O que a gente está tendo? Está tendo uma crise entre os setores da burguesia, eles estão se desentendendo na própria direita, né? O judiciário, que tem na sua história recente uma atuação no golpismo, em crise com essa presidência neofascista e ultraneoliberal. Então, nesse momento, a disputa está sendo feita muito entre eles, né? E a gente precisa inserir o povo nessa equação, porque senão a gente corre o grave risco de que eles vão escolher a solução que melhor acomode os interesses dos capitais. De repente, tira Bolsonaro e aí convence Mourão e faz apartamento e faz um novo pacto com o Supremo, com tudo, mais uma vez, que resolva os interesses da elite, que tire a pessoa que parece incontrolável de ser o porta-voz desse projeto, mas que siga nesse mesmo projeto, né? Então, esse é o desafio para a gente agora, colocar o povo nessa equação e fazer o debate, mesmo que nas formas limitadas que a gente tem de mobilização de agora, né, virtualmente, panelaço, etc., fazer o debate junto à população de que não tem solução para a classe trabalhadora com esse projeto que está aí. E com esse projeto que eu digo é com ou sem Bolsonaro, mas esse projeto ultraneoliberal que acaba com os direitos da classe trabalhadora. Não tem dignidade da classe trabalhadora enquanto esse governo aí estiver. E aí, por isso, a gente precisa ampliar muito mais a bandeira fora governo Bolsonaro, porque algo assim só vai acontecer quando a gente tiver uma ampla mobilização popular ao redor disso. Não é fácil, não é simples, não é algo que está dado e acontece de um dia para o outro, nem algo que vai acontecer só porque a gente está querendo muito ou está com muita vontade. É algo que realmente é construído, né, com a dedicação das horas dos nossos dias para conversar com as pessoas, com quem a gente tem acesso,
aquela velha definição, né, de trabalho de base, de fazer política em cada local de trabalho, em cada local de estudo, em cada local de moradia, mas no momento de forma virtual, né, de forma online. Não perder nenhuma oportunidade que nos apareça de conversar com as pessoas sobre isso, ou as contradições profundas que existem no capitalismo e que estão mais evidenciadas agora durante a pandemia, que a gente está vendo mesmo quem está no SUS tem acesso a uma quantidade de leito, quem está no sistema privado tem acesso a outra quantidade de leito, né? A gente está falando de UTI, né? De como ter acesso a um equipamento que não deixe você parar de respirar, né? Coisas desse nível. Então, essas contradições todas do capitalismo que se aprofundam agora, elas precisam ser expostas, né? E dialogadas com a população no sentido de que a gente merece uma sociedade muito mais digna que essa, né? A gente merece debater outro tipo de projeto, a gente merece debater as ideias socialistas e a justiça social que estão acompanhadas dela e não ficar achando que é possível trazer dignidade nesse sistema, porque não é, né? Não é um sistema que é genocida e que isso está muito destacado agora, né, na pandemia, está muito evidenciado agora, então que, portanto, a gente, vendo que está evidenciado, traga essas informações. Não tem na solução mágica, né? Só com muita luta mesmo que a gente trabalhadora já fez isso e eu espero de novo agora nesse momento tão duro que é certamente o mais duro das nossas gerações. Tenho muita esperança em que a gente vai derrotar esses fascistas canalhas que estão no poder hoje. Como a gente se acostumou a dizer, né, a nossa pausa nas ruas, mas não na luta. E, enfim, acho que é mais do que nítido que o Brasil precisa mesmo é de um projeto que seja democrático e que seja popular, né? Eu gostaria de agradecer imensamente pela tua presença hoje aqui com a gente, de forma virtual, né? Por meio dessa live, enfim, é o formato que a gente está podendo nesse momento. Em diversos momentos eu estava olhando os comentários que estavam sendo feitos e muita gente pedindo para que futuramente, né, quando as coisas se normalizarem, a gente puder voltar a ocupar os espaços públicos, para que você venha para Santa Maria. E eu faço dessas colocações as minhas palavras também. A gente espera poder contar contigo em algum espaço dentro da nossa universidade, né? E a gente vai se mobilizar e, enfim, pensar em como conseguir fazer com que isso realmente aconteça. Eu sou estudante de Direito e eu pude acompanhar um pouquinho mais o trabalho que você faz dentro do Congresso Nacional há cerca de um ano atrás, né, quando eu fui para o Congresso da União Nacional dos Estudantes, e a partir dali eu pude acompanhar um pouquinho melhor e você se tornou, assim, um referencial, né, para mim e para outro pessoal, assim, para o pessoal principalmente da área do direito, né, que estava também lá no Congresso. Eu queria agradecer e dizer que eu estou muito honrado de poder participar aqui contigo dessa live e, enfim, agradecer em nome de todas e todas a tua participação aqui com a gente para finalizar a nossa semana do Megafone do DCE. Obrigada, Luiz. Eu vi a hashtag na UFRJ. Tomara que isso tudo passe logo. Eu não conheço aí a terra de vocês, quero muito conhecer. Então vai ser uma alegria muito grande. Acho que acabou que a Natália caiu, infelizmente. Vamos ver se ela retorna. Ai, acho que logo volta. E até a próxima. Voltou. Você está conseguindo me ouvir, Natália? Agora voltou. Vocês me ouviram Ai. até onde? Eu acho que tá falhando bem a conexão. Você está conseguindo me ouvir, Natália? Travou geral.
Vocês estavam me escutando? Travou logo no início, na real. Foi. Ah, eu estava agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade, dizendo que eu estava feliz de ver as hashtags que estão rolando. Dizer que já aceitei, viu? Já vocês, sou doida para conhecer. E já temos tema, né? O Brasil pós-pandemia. Não sabemos como está. É um prazer estar aí com vocês. E no mais, só agradecer por essa oportunidade de bater esse papo. A gente ficou muito feliz de poder dar um bom resto de fim de semana para vocês, para quem nos assistiu. Obrigada pelos dados carinhosos. E no Canalha, vamos virar o jogo. Isso aí. Bom, acho que agora, pelo menos, a gente assumiu o compromisso, né? E a Natália aceitou. Acho que a gente vai conseguir garantir aí, vamos pensar assim em como que a gente consegue estar realizando um espaço presencial na universidade com a Natália Bonavides, que eu tenho certeza que muita gente vai estar muito feliz com isso e vai ter uma participação muito grande também. Você conseguiu voltar com a gente, Natália? Aí. Fiquei fora de novo, mas agora. A gente teve esse. Gente, desculpa minha internet, tá? Não, mas eu tava só finalizando, na realidade, né? Acho que ainda bem que a gente conseguiu fazer a maior parte da live sem problemas de conexão, né? Mas, enfim, eu só tava dizendo que agora a gente assumiu o compromisso, tanto a gente quanto você, de participar e de ir para Santa Maria lá com a gente, para a gente conseguir realizar um espaço. Só falta decidir quando e como que vai ser agora. Fechou. Eu vou estar aí com vocês. Um beijo. Obrigada. Beleza, então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos que estiveram acompanhando, né, que acompanham já as nossas lives que a gente realiza de forma semanal, né, desde o início da pandemia, e que acompanhou, né, nessa semana todos os debates que a gente buscou proporcionar, né, para o ambiente acadêmico, para os estudantes, para conseguir trazer esses temas à tona, né, a gente conseguir realizar um debate sobre diversas temáticas que são extremamente importantes para a gente fazer nesse momento. Gostaria de aproveitar o momento também para, agora direcionando um pouco mais para os estudantes da universidade, né, que, enfim, a gente está passando aí por um momento muito difícil, né, dentro de todo um cenário de conjuntura política, né, e também dentro da nossa universidade, no que se relaciona à questão do ensino, né. A gente, né, infelizmente, nessa semana a gente viu que a decisão da universidade, da reitoria da universidade, foi pela manutenção do ensino remoto, sem a discussão com as e os estudantes, sem a inclusão, né, de toda a comunidade acadêmica pertencendo então, é esse debate e do processo de decisão, né? A gente se coloca, então, enquanto DC é contrário a essa forma de tomada de decisão e a esse processo que está posto, né? Justamente por avaliar, né, todos os problemas que a gente vê que estão acontecendo diariamente e que, enfim, né, essa modalidade, nesse momento, está se tornando prejudicial para a categoria estudantil. Do mais, eu gostaria novamente de agradecer quem pôde acompanhar e desejar uma boa noite a todos e todas.